Muito boa noite, bom dia, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Nós estamos muito felizes porque você veio aqui até o distrito do Castelo, mais precisamente na igreja de Barão Geraldo. Claro que esse é um programa para todo o distrito e para qualquer amigo nosso que queira nos acompanhar pela internet. Nós começamos a partir de hoje uma série especial sobre o livro de Daniel, do passado para o futuro. E nós queremos disponibilizar para cada um de vocês a oportunidade de estudar conosco esse livro especial. Cada domingo, cada semana, nós estamos lançando aí um novo vídeo, até que se complete os 12 vídeos, estudando cada semana um capítulo do livro de Daniel, tá bom? A gente está feliz porque você escolheu assistir conosco. Então, que Deus possa abençoar você, o seu lar e cada um dos seus queridos, onde quer que estejam, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Para começar o nosso estudo de hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 1 do livro de Daniel. Eu quero convidar você, do jeito que você está, a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus nesse momento. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós estamos abrindo a Tua Palavra, em especial o livro de Daniel. E a cada semana nós vamos estudar um capítulo, hoje começando com o capítulo 1. Fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. Amém. Abençoa cada pessoa que nesse momento está me escutando. Que o Teu Santo Espírito possa abrir a mente, abrir o coração e atuar na vida de cada um. Abençoa esse nosso estudo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. O livro de Daniel é um livro muito interessante e muito misterioso. E por causa disso, o livro de Daniel desperta uma curiosidade tremenda. A partir de hoje, nós vamos estudar então este livro especial de Daniel e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que Deus deseja nos revelar através desse livro especial. O tema de hoje, o tema que nós vamos estudar hoje está aqui, uma questão de adoração. Hoje é o capítulo 1 e nós começamos então com esse tema, uma questão de adoração. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, a gente percebe uma coisa interessante. O livro de Daniel, de uma maneira geral, ele é composto de duas características. O livro de Daniel tem uma parte que é história e o livro de Daniel tem uma parte que é profecia. A história é onde a profecia se manifesta. E a profecia é onde o sentido da história se esclarece. Ou seja, apesar de serem duas partes tão distintas, história e profecia se completam dentro do contexto do livro de Daniel. O começo do livro de Daniel, logo no capítulo 1, nós encontramos um contexto muito interessante. Nós encontramos aqui um conflito entre Babilônia e Jerusalém, que ocasiona então o cativeiro do povo de Deus rumo à Babilônia. Então eu vou pontuar aqui 3 eventos históricos que culminaram então com o cativeiro do povo de Deus para a Babilônia. O primeiro, ele acontece no ano de 722 a.C., você pode ver aqui, onde os assírios conquistam o reino de Israel, o norte, Você sabe que logo depois do reinado de Davi, o reino de Israel se dividiu entre Israel e Judá. E em 722, os assírios conquistam o reino do norte e por causa disso, praticamente 10 das 12 tribos de Israel desaparecem. Agora, sobra apenas um remanescente ali, um grupinho de 2 tribos que permanecem fiéis e leais a Deus. Esse grupinho de 2 tribos que corresponde à Judéia, a Judá, propriamente dito, em 612, os babilônicos, eles destroem Nínive e conquistam os assírios. Judá, que é a última resistência do povo de Deus, se associa então aos egípcios. Olha que coisa interessante. Eles estão unidos aos egípcios, que é a força que tem lá do sul, que ainda resiste ao poderio de Babilônia. É nesse contexto
que o rei Nabopolassar envia o seu filho, general do exército babilônico, um indivíduo chamado Nabucodonosor, para guerrear e conquistar aquela parte que ainda não era conquistada. Então, no ano de 605, nós encontramos então o rei Nabucodonosor vencendo a batalha de Carquemis, destruindo assim os egípcios e dominando Jerusalém e os judeus, né? O povo judeu. O rei que reinava nessa época era o rei Joaquim de Judá. O que acontece é o seguinte: nesse momento da história, Nabucodonosor recebe a notícia de que seu pai Nabopolassar, ele ficou doente e veio a falecer. Então agora ele leva consigo alguns dos judeus de Jerusalém, né, do povo de Judá, de Jerusalém, ele leva consigo para a Babilônia e retorna rapidamente. Dizem alguns historiadores que esse percurso que ele fez de volta para a Babilônia foi algo assim muito rápido. Chegaram a caminhar 80 quilômetros no dia. Não existia transportes na época, a não ser, né, o andar a pé, a cavalo, etc. E foi todo mundo a pé, o exército, e eles chegaram a caminhar até 80 quilômetros em um dia, e chegaram muito rápido de volta à Babilônia, porque Nabucodonosor precisava assumir o reinado que seu pai havia deixado. É nesse contexto que nós encontramos então Daniel e seus amigos chegando à Babilônia. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da palavra Babilônia. A raiz da palavra Babilônia é a mesma raiz de um outro lugar bastante conhecido da Bíblia, que é Babel. A raiz da palavra Babilônia vem de Babel. A deliberada ação humana de se colocar no lugar de Deus. Qual foi o grande, terrível pecado da Torre de Babel? Foi se colocar no lugar de Deus, foi tentar alcançar a Deus através do seu próprio esforço humano. Babel se torna agora, né, a Torre de Babel se torna um lugar de confusão. Mas o grande ponto é que Babel procura ocupar o lugar que pertence a Deus. Quando a gente olha para esse contexto, a gente percebe o que Babilônia representa dentro da profecia. O que os babilônicos eles procuravam realizar para com aqueles povos que eles iam conquistando. O que Babilônia tentava era assumir, ocupar o lugar que pertencia a Deus. O lugar que pertencia a Deus. Ou seja, o papel de Babilônia é usurpar a posição de Deus. E esse é o pano de fundo, pano de fundo do livro de Daniel. É nesse contexto que a história do livro de Daniel se desenvolve. E quando a gente vai estudar o livro de Daniel, a gente precisa estar atento a esse detalhe, ok? Muito bem, agora que eu já fiz um pequeno resumo, apanhado histórico, para você entender em que contexto Daniel e seus amigos chegaram lá, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1, verso 2. O livro de Daniel, no capítulo 1, o verso 2. Tá? Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Eu não vou colocar o verso aqui no slide, porque eu quero que você abra a sua Bíblia, aí na sua casa, onde você estiver. Eu quero que você abra a sua Bíblia, para você acompanhar comigo e mantenha a Bíblia aberta. Hoje, no capítulo 1, eu vou ler aqui, usar a nova versão internacional, tá certo? Então eu quero ler com você Daniel capítulo 1, e nós começamos a ler no verso 2. O verso 2 diz o seguinte: e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Nas mãos de quem? Nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, novo rei constituído em Babilônia. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus.
bem. Eu coloquei aqui uma pequena frase embaixo do texto que eu quero enfatizar. Eu quero que você preste bem atenção nessa frase que diz o seguinte: o Senhor entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Vamos tentar aprofundar um pouquinho aquilo que a gente leu aqui? Muito bem. O primeiro aspecto que eu quero que você entenda é o aspecto da soberania de Deus. Deus tem o domínio do mundo nas suas mãos. Deus tem o domínio da história nas suas mãos. Ele permite a história ser escrita. Nada foge do seu controle. Onde nós não compreendemos a ação de Deus, está agindo a sua soberania. E a sua soberania permite que a história aconteça. Muito bem. O segundo aspecto que eu preciso que você entenda é que a história do cativeiro babilônico, ela só pode ser compreendida à luz da aliança que Deus fez com Abraão e por consequência com o seu povo. A aliança que Deus fez com Abraão e por consequência com a nação de Israel era muito simples: se vocês obedecerem, receberão de mim as bênçãos. Se vocês desobedecerem, sairão então da minha proteção e por consequência receberão o quê? Maldição. Ou seja, bênção ou maldição. Eu faço um compromisso com você, diz Deus. Se você me obedece, eu permito que sobrevenha sobre você bênção. Se você me desobedece, então eu retiro minha proteção e vem sobre você maldição. Esse é o contexto da aliança de Deus com o homem. E é assim que deve ser compreendido a permissão de Deus para que seu povo vá como cativo para a Babilônia. Um terceiro aspecto, alguns artigos do templo, e isso é bem pontuado nesse começo do capítulo 1, artigos do templo são retirados e levados para os templos pagãos de Babilônia. Babilônia usurpa a posição de Deus, embora como consequência do juízo de Deus e com a permissão de Deus. Mas Babilônia usurpa a posição de Deus. E o quarto aspecto que eu quero mostrar para você é que quando Deus permite que o seu povo vá cativo para Babilônia, Deus está permitindo que as últimas testemunhas vivas, as últimas testemunhas do Deus vivo, sejam colocadas em risco de desaparecer. Você já parou para pensar nisso? A nação escolhida por Deus para ser a revelação do Deus vivo, agora praticamente destruída, restando apenas poucos, corre o risco agora de desaparecer, ao serem levados para Babilônia como cativos. Os babilônicos, eles levam os judeus cativos para a Babilônia e eles têm a intenção de, como é que eu posso dizer, numa linguagem mais atual, evangelizá-los. Eles têm a intenção de transformar sua forma de pensar, sua forma de agir. E é nesse contexto que a gente entende que as últimas testemunhas do Deus vivo correm o risco agora de desaparecer. Vamos voltar para a Bíblia, agora para o verso 3 e para o verso 4. O verso 3 diz o seguinte: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Deveria ensinar a língua e a literatura dos babilônicos. Agora nós chegamos no começo da história propriamente dita de Daniel, né? A chegada de Daniel à Babilônia acontece nesse contexto descrito no verso aqui que eu acabei de ler, né? O verso 3 e o verso 4. Daniel, possivelmente, né, era descendente direto do rei Joaquim.
Perceba o tipo de jovens que o rei seleciona para levar cativo para a Babilônia. Daniel era descendente direto do rei Joaquim. Ele e seus amigos provavelmente foram castrados ao chegarem em Babilônia. Tanto é que quem coordena, quem cuida dele como escravo é o chefe dos eunucos. O chefe dele em Babilônia é o chefe dos eunucos. E isso é um costume normal no Oriente, no Oriente Médio naquela época. Era um costume normal. Os babilônicos, eles eram especialistas em astronomia e eles dominavam 3 línguas. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a especialidade deles em astronomia. Vocês devem lembrar da história bíblica quando o sol voltou, né? O rei Ezequias, quando Deus concede ao rei Ezequias 15 anos a mais de vida e o sol retorna. E qual é a nação que descobre que aconteceu um fenômeno astronômico e vai até o rei Ezequias para saber o que aconteceu? Justamente os caldeus, que nada mais eram do que os babilônicos. Eles eram estudiosos dos astros. E o horóscopo que nós temos hoje, o horóscopo que a gente vê aí nos jornais, aí, tal, nas revistas, é uma herança que nós recebemos justamente dos babilônicos. Tá? Pois bem, além disso, alguém que fosse se especializar na língua babilônica, ele precisava se especializar em 3 línguas. Ele precisava se especializar no acádio, que era o dialeto nacional. Ele precisava se especializar no sumério, que era a língua utilizada para fins religiosos em Babilônia. E ele precisava se especializar no aramaico, que era a linguagem universal dos negócios e língua na qual boa parte do livro, língua na qual boa parte do livro de Daniel foi escrito. Ok? Muito bem. Então, vamos prosseguir agora com o verso 5. Lá no verso 5, nós lemos o seguinte: de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Olha que coisa interessante. Quando Daniel e seus amigos, eles chegam em Babilônia, o rei determina que eles se alimentem da sua mesa. É mais do que uma questão de alimentação propriamente dita. Quando Daniel e seus amigos chegam a Babilônia, há uma tentativa do rei Nabucodonosor de transformar a mentalidade espiritual, religiosa de Daniel e seus amigos. Perceba, se você acompanhar um pouquinho mais, você vai ver que o rei fez com que houvesse mudança dos seus nomes, né? O rei determinou que os seus nomes fossem alterados. Por exemplo, Daniel, cujo nome significa Deus é o meu juiz, foi alterado para Beltesazar, que significa possa Bel preservar sua vida. E quem era Bel? Bel é um outro nome para Marduk, principal divindade babilônica. Está aqui uma foto ilustrada do tal do Marduk, tá? Principal divindade babilônica. Perceba você então, no seu nome, o rei agora altera, né, para fins completamente religiosos. O que o rei estava tentando era uma alienação religiosa daquilo que os judeus criam para aquilo que os babilônicos criam. O nome de Misael significa quem é igual a Deus. Foi mudado para Mesaque, que é praticamente a mesma coisa do hebraico lá. No entanto, quem é igual a Aku, que é o deus sumério da lua. E está aqui, não está aqui não, esse eu não consegui uma imagem para você ver, né? Mas ele é o deus sumério da lua, ok? O próximo é Ananias, que quer dizer graça de Deus. Ele teve o nome alterado para Sadraque, que quer dizer ordem de Aku, também o deus sumério da lua.
E por fim, nós encontramos então Azarias, que significa Yahvé ajudou, né? O Senhor ajudou, e foi transformado, foi renomeado para Abdenego, agora sim, servo de Nego, que é um outro nome para Nabu, tá? Que é a divindade babilônica da sabedoria, ok? É uma divindade babilônica bem conhecida. Se você vê aqui em várias imagens babilônicas, você vê esta imagem aqui do deus Nabu, o deus da sabedoria. Então perceba que na mudança dos nomes há uma tendência, há uma intenção totalmente espiritual de transformar a mente e o coração daqueles judeus que adoravam um Deus invisível, algo impensado naquela nação babilônica. E aí eu quero voltar aqui no verso que a gente leu, porque o verso que a gente leu diz o seguinte, que o rei designou-lhes. Em algumas traduções diz aí, o rei determinou que eles comessem da mesa do rei. Entenda, esta palavra que é traduzida aqui como designou-lhes ou determinou, é uma palavra que em outras partes da Bíblia só é associada a Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A designação, ou a atitude de designar a comida que eles deveriam comer, remete a uma atitude divina, uma atitude de soberania que está acima de nós. O autor do livro sugere que o rei estava tomando o lugar de Deus, e que o que estava em jogo aqui não era simplesmente uma questão de comida, mas sim uma questão de espiritualidade, uma questão de religiosidade. Participar da refeição, que os alimentos servidos ali, além de alguns serem impróprios para o uso conforme determinado por Deus, eram muitas vezes esses alimentos oferecidos aos ídolos. Portanto, participar daquela refeição era também participar da adoração aos falsos deuses de Babilônia, participar do culto de Babilônia e reconhecer Nabucodonosor como o provedor, como o doador do alimento. E quando a gente entende esse contexto, a gente começa a ver que a atitude de Daniel de pedir para comer um outro tipo de comida era uma atitude extremamente ousada, arrojada, corajosa, porque o elemento que estava em jogo ali era um elemento espiritual, não era simplesmente questão de saúde, mas sim de adoração. Assim, queridos, quando a gente vai lá no verso 8, olha o que diz lá no verso 8, lê comigo aí. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Você percebe aqui qual é a palavra que o autor usa? Daniel decidiu não se contaminar, não se tornar impuro. Isso não é apenas uma questão dietética, isso é uma questão religiosa. A lei levítica da alimentação, aqui a gente precisa olhar um pouquinho para a ótica judaica, hebreia, né? A lei levítica da alimentação, ela apontava para a fé no Criador como provedor. O que justificava Deus determinar uma lei em relação à dietética e associado com um contexto de religiosidade, porque mesmo na lista de Levítico 11, onde nós encontramos Deus separando os tipos de alimentação que o homem poderia comer, chamando determinadas carnes que poderiam comer de puro e determinadas carnes que não se poderiam comer de impuro. Olha a linguagem estabelecida na Bíblia, não era apenas uma questão dietética. O que estava em jogo ali era reconhecer Deus como provedor do sustento. Aqui a gente já pode trazer uma aplicação para nós hoje.
Obedecer a Deus, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, manter a mente sã, é uma questão de respeitar a Deus como provedor, como Senhor e como Criador da minha vida. Ora, o texto prossegue no verso 12 dizendo, verso 12 e 13, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Perceba, olha o pedido de Daniel. Daniel chega e diz assim, faça um teste conosco. Nós vamos obedecer aquilo que Deus determinou. Nós vamos escolher a alimentação, e detalhe, a alimentação que Daniel escolhe é a alimentação estabelecida por Deus no Éden. E aí Daniel diz, faça um teste conosco, nos dê 10 dias. Olha que coisa interessante, esses 10 dias eram uma prova de fé. Ora, é impossível que em 10 dias de transformação de alimentação já se perceba uma mudança muito significativa. O que acontece ali é uma ação sobrenatural de Deus, mas Daniel não sabia que Deus iria agir, ele confiou que Deus iria fazer o milagre necessário, e por isso então, Daniel pede um teste de 10 dias, como uma prova de fé. Ele sabia que Deus iria agir, mas ele fez isso não depois que Deus mandou, ele fez isso porque ele sabia que era aquilo que Deus estava pedindo. Quantas vezes você precisa fazer alguma decisão, alguma escolha que é absurda aos olhos humanos, mas simplesmente porque Deus pediu? É a prova de fé. E Daniel e seus amigos decidiram viver esta prova de fé. E quando nós chegamos então no verso 17, ali no verso 17 nós encontramos o texto que diz, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, deu inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Você viu o que aconteceu aqui? Deus remonta, Deus dá a Daniel e seus amigos, retribui a sua fidelidade, fazendo com que eles se enobreçam, não somente na questão física, mas também na questão mental e na questão espiritual. Porque o que está estabelecido aqui é um princípio divino, que o homem é um ser indivisível, corpo, mente e espírito, não dá para separar uma coisa da outra. Quando você cuida do teu corpo, você também cuida da tua mente. Quando você cuida da sua parte espiritual, você também está preocupado com o seu corpo, e assim por diante. Não dá para separar uma coisa da outra, porque Deus criou você um ser indivisível, físico saudável, mente saudável, espírito saudável. A vida espiritual saudável, ela é afetada por um corpo saudável e é afetada por uma mente saudável. Assim, queridos, eu quero ler com você esta citação aqui, da autora Ellen White, no livro Orientação da Criança, página 236, e aqui diz o seguinte: devemos fazer tudo o que estiver nas nossas forças para nos conservarmos com saúde, para podermos ter disposição dócil, mente clara e sermos capazes de distinguir entre o santo e o comum. Você percebeu aqui? A gente tem que cuidar da nossa saúde, obedecer aquilo que Deus determina, para que o nosso corpo seja saudável, para que a nossa mente seja saudável, para que a nossa vida espiritual seja o quê? Saudável, porque uma coisa afeta a outra. E honrar a Deus em nosso corpo e nosso espírito, e aqui vem a frase-chave para mim, que a Ele pertence. No final das contas, obedecer às ordens de Deus em relação a uma boa saúde, a uma mente sã, a uma vida espiritual santa,
no final das contas, é submeter à vontade de Deus, é escolher adorar a Deus. E assim, queridos, nós chegamos agora no ponto final da história. O capítulo 1 apresenta o resultado na vida de Daniel e seus amigos. E aqui eu quero mostrar para você, depois de 10 dias, diz a Bíblia, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros. Eu não tenho dúvida de que uma alimentação saudável fez a diferença, mas eu afirmo a você, este resultado é um resultado sobrenatural. Deus agiu na vida deles. E depois de 3 anos, nesse ritmo, nesse regime, depois de 3 anos, eles estavam, diz a Bíblia, 10 vezes mais sábios do que todos os outros. 10 vezes mais sábios do que todos os outros. Também creio que foi uma ação sobrenatural de Deus. E aqui existe uma aplicação que a gente precisa tomar para a nossa vida. Deus pede para você um passo de fé. Um passo de fé significa, primeiro você dá um passo, e depois você espera Deus agir na sua vida. Assim foi com Daniel e seus amigos. Eles estavam indo para uma terra estranha. Eles estavam indo para um ambiente hostil. Estavam indo para um lugar onde o clima não favorecia. O timing da história na qual eles estavam vivendo era o pior possível. Mas eles tomaram uma decisão. As circunstâncias difíceis não vão mudar quem a gente é. As circunstâncias difíceis não vão mudar a quem nós adoramos. Estamos vivendo tempos difíceis hoje. E a minha pergunta para você é: será que as circunstâncias do que está acontecendo hoje está mudando quem você é? O que você faz? Quem você adora? Cada oportunidade difícil, cada circunstância difícil é uma oportunidade para que Deus possa agir na sua vida e mostrar para o mundo que vale a pena ser fiel a Deus. Eu quero concluir o nosso estudo de hoje. Eu quero concluir o nosso estudo de hoje com 4 aplicações. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu queria que você aplicasse isso para a tua vida hoje. Depois de estudarmos esta primeira parte do livro de Daniel, nós aprendemos o seguinte: primeiro, Deus está no controle da história. Ele sabe, Ele age, Ele controla. Ele não perdeu o poder. O que está acontecendo hoje, eu vos afirmo, Deus está no controle da história. Ele sabe, Ele age, Ele controla. Ele permite que a história seja escrita. Segunda aplicação: Deus e seu povo, Deus oferece um caminho de bênção mediante a submissão e a obediência. Deus oferece a cada um do seu povo, você que é do povo de Deus, se você decide se submeter à vontade de Deus, Deus oferece para você um caminho de bênção. Terceira aplicação: submeter-me às decisões a Deus é o caminho da fé e da bênção. Se Deus promete ao seu povo um caminho de bênção mediante obediência, eu quero dizer para você que Deus oferece para você, individualmente, um caminho de fé e de bênção, se você submeter cada escolha, cada decisão para Deus hoje. E por fim, eu quero dizer para você, que tal hoje fazer de Deus o Senhor da sua vida, o Senhor do seu coração? Que tal hoje fazer de Deus o único objeto da tua adoração? Que tal hoje decidir ser fiel a Deus, custe o que custar? Que Deus abençoe você e que hoje você possa submeter a sua vida e a sua vontade nas mãos de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, depois de estudar esse primeiro capítulo, nós entendemos pelo menos um pouquinho o que significava para Daniel e seus amigos decidirem ser fiéis a Ti.
Não era fácil o ambiente que eles estavam vivendo, longe da família, longe de um local onde eles podiam adorar o verdadeiro Deus, num ambiente hostil. Mas eles tomaram uma decisão: Senhor, aconteça o que acontecer, nós vamos te adorar. Aconteça o que acontecer, nós vamos te obedecer. Hoje, Senhor Deus, eu queria que essa decisão fosse tomada por cada pessoa que está me ouvindo. A decisão de ser fiel a Deus, custe o que custar. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Toma o nosso coração. Tome as nossas decisões. Fica conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E eu espero você na semana que vem com o 2º capítulo do livro de Daniel, do passado para o futuro. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos